Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora um vídeo para responder também perguntas, mas perguntas acerca de vocação, sobre a vida sacerdotal, sobre a vida religiosa. Eu fiz há algum tempo, pouco tempo, um vídeo falando da diferença entre padres diocesanos e padres religiosos. E aí surgiram bastante perguntas relacionadas ao sacramento da ordem. E eu venho nesse vídeo para responder a essas perguntas. Algumas perguntas são bem inusitadas, até picantes, perguntas assim que as pessoas fizeram e eu não vou nem identificar nomes das pessoas que fizeram essas perguntas, mas se você foi uma dessas pessoas, eu vou responder hoje a sua pergunta. Mas antes de responder a essas perguntas, eu convido você que está passando agora pelo meu canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho que tem embaixo para você receber notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. Também deixe o seu joinha, que isso contribui muito para o vídeo ter uma maior credibilidade. E também compartilhe esse vídeo com seus contatos, com pessoas vocacionadas, enfim. Saber não ocupa espaço, saber é algo importante em qualquer âmbito do conhecimento. Portanto, vamos lá então a estas perguntas relacionadas ao sacramento da ordem. A primeira pergunta que me fizeram pessoas com deficiência podem ser padres? Depende da deficiência. Se for deficiência mental, por exemplo, não pode. Se for deficiência física, dependendo do tipo da deficiência física, pode ser padre, não há problema. Então depende, varia muito do tipo de deficiência que a pessoa tem. Às vezes é obstáculo para ser padre, até deficiência intelectual. Tem pessoas que não conseguem acompanhar os estudos, têm um déficit nos estudos. Então ela não pode, porque ela não consegue acompanhar as etapas da formação, que são várias, né? Filosofia, teologia. E se a pessoa tem uma deficiência intelectual, ela tem dificuldade de acompanhar os estudos, ela não consegue cumprir todo o processo. Então, naturalmente, ela já vai sendo excluída. Até um passado muito recente, as congregações, ordens religiosas, institutos, aquelas pessoas que não conseguiam acompanhar os estudos, que tinham uma debilidade ou alguma deficiência na área intelectual, essas pessoas ficavam apenas como irmãos, ou então como frades, não se tornavam padres. Aí elas ficavam trabalhando na cozinha, cuidando de pessoas idosas, dos padres idosos, fazendo trabalhos braçais. Tem congregações, ordens religiosas, institutos que ainda têm pessoas assim. Agora hoje mudou bastante esse quadro, tem pessoas que optam em ficar só irmão, só como frade, sem receber o sacramento da ordem, pertencendo a uma ordem, pertencendo a uma congregação religiosa, mas que faz todos os estudos, filosofia, teologia, às vezes fazem outras faculdades, outras especializações, são irmãos, frades intelectuais, e não são só braçais. É claro que todos são chamados também a servir de modo humilde, mas havia essa diferenciação sim. Aqueles que não conseguiam acompanhar os estudos, para não serem excluídos, eles ficavam trabalhando na cozinha, eles ficavam trabalhando na lavanderia, eles ficavam tendo um trabalho quase que como um funcionário não remunerado dentro dos institutos, das congregações, das ordens religiosas. Mas então, a sua pergunta, se pessoas com deficiência podem ser padres, eu respondo dessa maneira. Mas eu queria também amparar essa resposta no Código de Direito Canônico. Então eu vou pegar aqui o Código de Direito Canônico, que é o livro das leis da nossa igreja. É esse livro aqui, ó. O meu tá já caindo aos pedaços,
de tanto que eu utilizo, ele está com as folhas rasgadas, a capa, mas o conteúdo é o mesmo, né? Vamos lá então no cânon 241 do Código de Direito Canônico, que diz o seguinte: sejam admitidos ao seminário maior pelo bispo diocesano somente aqueles que, em vista de suas qualidades humanas, morais, espirituais e intelectuais, sua saúde física e psíquica, como também reta intenção, são julgados hábeis para se dedicarem perpetuamente aos ministérios sagrados. Então, como vocês podem perceber aqui, admite-se ao seminário maior, que já é uma etapa já um pouquinho mais avançada, geralmente etapa de filosofia, de teologia, aqueles que tenham, que se enquadrem nessas qualidades, né? Que sejam pessoas que tenham qualidades morais, que tenham qualidades espirituais, qualidades intelectuais, que tenha saúde física, que tenha saúde psíquica. Então, se a pessoa é meio malucada, ela logo já vai ser descartada, né? E tem muito maluco aí procurando seminários. Então, tem que ter um cuidado muito grande também, porque às vezes as pessoas procuram o seminário como uma fuga dos seus problemas. Seminário não é lugar para fuga. Seminário é lugar de pessoas que têm vocação. Não é porque você está querendo fugir de um problema que você vai procurar o seminário. As novelas trazem isso, né? A garota tem uma desilusão amorosa, ela procura o convento. O garoto a mesma coisa. Isso é lúdico, isso é mito, né? Se as pessoas procuram por causa de uma desilusão, por causa de uma decepção e não for vocação, ela não para ali muito tempo não, porque ela é provada todos os dias na sua vocação. Então, meu amigo, você que perguntou aí se pessoas com deficiência são aceitas no seminário, eu digo para você, resumindo, depende do tipo da deficiência, depende do tipo da limitação, tá bem? Vamos lá para uma outra pergunta. Essa outra pergunta aqui, ela é bem capciosa. Perguntam aqui se pessoas homossexuais podem ser padres. Olha, é difícil porque o que se pede para um sacerdote é a castidade, o celibato. Se uma pessoa for homossexual e ela viver o celibato, a castidade, ela pode ser padre, como uma pessoa heterossexual, não há problema. Essa condição é para todos, héteros e homos. Qualquer pessoa que procure viver a castidade, o celibato, elas podem, e tenham vocação, elas podem ser padres. Só que é muito mais difícil para uma pessoa homossexual, por quê? Porque no seminário é um grupo de homens. E se a pessoa tem tendências homossexuais, para ela vai ser muito mais desafiadora viver num grupo de homens e manter a castidade, manter o celibato. Então, por isso, é bastante, um tanto quanto delicado. Mas a igreja tem documentos também a respeito disso. E eu vou dizer para você, que fez essa pergunta, baseado nesse documento aqui. É o documento 20 da Congregação para a Educação Católica. O título desse documento, que é do Papa Bento XVI, ele diz o seguinte: o título é Instrução sobre os critérios de discernimento vocacional acerca das pessoas com tendências homossexuais e da sua admissão ao seminário e às ordens sacras. É um documento fininho, como vocês podem ver, mas ele é bem contundente, bem claro com relação a essa questão. E eu vou ler aqui um número desse documento, só para vocês terem uma noção do que ele diz. Esse documento diz o seguinte ali na página 10. À luz de tal ensinamento, este dicastério, de acordo com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, considera necessário afirmar claramente que a Igreja, embora respeitando
profundamente as pessoas em questão são pessoas com tendências homossexuais, não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam a chamada cultura gay. Então, são 3 elementos aí para desclassificar um candidato com tendências homossexuais. A primeira delas é se ele tem prática homossexual. Ele não pode almejar as ordens sacras. A outra é se ele apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas, ou seja, uma pessoa tremendamente com características femininas. E depois a outra, mesmo que não tenha essas características, mesmo que não pratique a homossexualidade, mas que apoia a chamada cultura gay. Então, esse documento é um documento do Papa Bento XVI, de 2005, voltado para essa questão, porque essa é uma questão bastante polêmica, porque não são poucos o número de pessoas com tendências homossexuais que procuram seminários. Agora, se você que fez essa pergunta tem tendência homossexual, mas você opta por viver a castidade, o celibato, é uma pessoa íntegra, você pode ser tranquilamente, como qualquer outra pessoa. A igreja não discrimina nesse aspecto. Só que o que ela pede, a norma é para todas as pessoas, independente da condição sexual. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas se você tiver dúvida, então leia esse documento aqui, que você vai ficar assim, vai ter bastante clareza daquilo que a igreja diz acerca dessa questão que você perguntou. A outra pergunta aqui é se pessoas que já foram casadas podem ser padres. Aqui também depende. Um homem viúvo, ele pode ser padre. Há casos inúmeros no Brasil de pessoas e homens casados que têm filhos, que têm netos e que depois se dedicaram à vida sacerdotal. Fizeram os estudos, filosofia, teologia, recebeu os graus do sacramento da ordem, recebeu o diaconato e recebeu a ordem do presbiterato, com o apoio da família, dos filhos. Então, você pode ver aí na internet, na televisão, reportagens de casos assim, de pessoas que foram casadas e que ficaram viúvas e podem ser padres. Lembrando que a ordem é um sacramento indissolúvel, parecido com o do matrimônio. Assim, o matrimônio, ele também é indissolúvel. Uma pessoa viúva, ela pode casar de novo. E ela pode também ser padre. Então, se uma pessoa já foi casada e ela deseja ser padre, tem vocação sacerdotal, ela pode sim, não há problema. E aí, ligado a essa pergunta, tem uma outra muito parecida, que é: até que idade uma pessoa pode ser padre? Não tem limite de idade. O mais comum são jovens que vão descobrindo a vocação, que entram nas etapas iniciais do seminário menor, do propedêutico, fazem etapa de filosofia, de teologia. Geralmente são jovens. Hoje tem muitas vocações adultas também, acima dos 30 anos. Mas também tem pessoas com mais de 30 anos, com 40 anos, até com 50 anos, no caso ali de pessoas viúvas, que com uma idade já bastante avançada chegaram ao sacramento da ordem. Então é muito relativo também a questão da idade, depende de cada caso, de cada situação. Uma outra pergunta é: se uma pessoa foi dispensada de um seminário, ela pode ser recebida em outro seminário? Ela pode ser recebida no outro seminário. Vale lembrar assim que uma pessoa que já foi dispensada de um seminário, que ela foi mandada embora de um seminário, ela já tem uma mácula, uma marca na sua vida vocacional. Mas não é impedimento dela entrar num outro seminário, num outro instituto, numa outra congregação. Antes, porém,
Existe um consenso entre os bispos, entre os superiores provinciais, formadores de congregações e ordens religiosas, de pedir uma carta de referência daquele candidato ao seminário que ele passou anteriormente, ao formador que ele teve anteriormente. E se o motivo dele ter sido dispensado for um motivo grave, ele não é recebido no seminário. Há bispos imprudentes e superiores provinciais e formadores também imprudentes que às vezes não pedem essa carta de referência a uma pessoa, a um jovem ou adulto que passou por um seminário e acaba recebendo uma pessoa problemática, uma pessoa que vai dar problemas, certamente, e não são poucos os casos como esse. Por isso é prudente, é aconselhado que quando uma pessoa já passou por um ou mais seminários, ela tenha carta de referência. Se ela passou por 2 seminários diferentes, 2 congregações, 2 dioceses, deve-se pedir ao bispo dessas dioceses, aos superiores dessas ordens e congregações religiosas que ele passou anteriormente, para saber quem é essa pessoa, por que ela foi dispensada, por que ela foi dispensada mais de uma vez. Então, é imprudente receber alguém sem pedir referências anteriores. Isso é muito importante. Mas não há problema de receber pessoas. Como é que diz aqui o Código de Direito Canônico sobre essa questão? Aqui eu vou pegar o número 241. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu 4-olho. O número 241 do Código de Direito Canônico, que está aqui, o parágrafo 3 do cânon 241, que diz assim: tratando-se de admitir os que tiverem sido afastados de seminário alheio ou instituto religioso, requer-se ainda o testemunho do respectivo superior, principalmente sobre a causa do seu afastamento ou saída. Então, é preciso, o próprio Código de Direito Canônico já diz isso, pede isso, que seja pedido o motivo do afastamento dessa pessoa. Então, é o cânon 241, o parágrafo 3, que orienta a igreja a pedir essa referência a alguém que já passou por seminários anteriores. Outra pergunta: um padre pode ter um filho e continuar sendo padre? Há casos assim, padres que têm filhos. A igreja não apoia esse tipo de procedimento, mas existem casos. Aí tem 3 condições. O fato de ele ter tido um filho não significa que ele não tenha vocação sacerdotal. Então, quais são essas 3 condições? Aí o bispo, ou então o superior, se o caso for um padre religioso, de ordem religiosa ou congregações, o seu superior, ou então se for diocesano, um bispo, ele pode pedir que esse padre tire um ano sabático, uma licença de 1 ano para ele pensar, para ele refletir, para ele rezar sobre essa situação, se de fato ele deve continuar no ministério ou deixar, então 1 ano sabático. A segunda condição é pedir que ele assuma a mulher e o filho e deixe os ministérios. E a terceira condição é ele assumir o filho e continuar sendo padre. Então tem essas 3 condições. Ele pode assumir o filho e continuar sendo padre, mas aí vai depender do bispo, vai depender do seu superior provincial. Existem essas 3 condições. Então há casos também de padre que ali por um tropeço, um deslize, uma fraqueza, acabou vivendo essa situação, e aí então ele vai assumir a paternidade desse filho e vai continuar sendo padre, mas aí
opta em viver o celibato, a castidade, não ter mais vínculo com a mãe dessa criança, mas assumir a paternidade dessa criança. Essa é uma condição também. Outra pergunta. Um homem que não é casado, mas tem um filho, pode ser padre? Aqui é uma condição diferente daquela pergunta anterior. A pergunta anterior é um padre que já é padre e acabou tendo um deslize e teve um filho com alguém. Agora, aqui não. Aqui é um homem que não é padre, mas ele é um jovem, teve um namoro, teve um filho, e aí ele descobriu que a vocação dele não é vocação matrimonial, que a vocação dele é sacerdotal, mas ele tem um filho. Bom, nesse caso, não há impedimento, mas também tem uma série de questões que tem que ser resolvida. Então, se ele vive o celibato, teoricamente, ele pode ser padre, mas a existência de um filho já dificulta um pouco. Por isso também vai depender do bispo. Vai depender da situação, vai depender da condição. Então, tem uma série de fatores. Se for de comum acordo que ele não vai assumir a família, não vai assumir a paternidade daquele filho, enfim, ele pode ter tido esse filho, mas aí vai ter que dialogar com o bispo, ver as condições, se ele pode ser, desde que ele opte também por viver o celibato e a castidade a partir daquele momento. Outra pergunta, mulheres podem receber o sacramento da ordem? Não, mulher não pode receber o sacramento da ordem na Igreja Católica, pelo menos ainda não. Aqui eu vou pegar o que diz o Catecismo da Igreja. O Catecismo da Igreja tem um número que fala sobre isso. Se você quiser aprofundar mais, você vai lá no Catecismo da Igreja, no número 1577. O que é que diz o número 1577 sobre essa pergunta que foi feita aqui? Quem pode receber o sacramento Quem pode receber esse sacramento? É uma pergunta que vem logo aqui antes do número 1577. Só um varão, ou seja, só um homem batizado pode receber validamente a ordenação sagrada. E aí o texto continua. O Senhor Jesus escolheu homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os seus colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos, ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza até o retorno de Cristo o colégio dos 12, ou seja, a igreja não tem nenhuma pretensão, intenção de ordenar mulheres. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. O catecismo é bem enfático em relação a essa questão. Mesmo havendo muitas discussões em torno da ordenação de mulheres, o catecismo não deixa margem de dúvida aí no número 1577 sobre a ordenação de mulheres. Ou seja, mulher está fora de cogitação de receber o sacramento da ordem presbiteral. É claro que há igrejas que têm, a igreja anglicana parece que ordena mulheres, se eu não me engano, mas a igreja católica não. Outra pergunta, padre pode ter uma mulher? Não. A igreja pede que o padre viva o celibato, viva a castidade. Se ele tem uma mulher, ele não está vivendo isso. Então a igreja não é permitido que o padre tenha mulher ou mulheres. Por que padres não se casam ou por que padres não podem casar? Essa aqui é uma pergunta exige muito tempo para a resposta, muitas fundamentações históricas, teológicas, bíblicas. Por isso não dá para responder aqui assim superficialmente essa pergunta.
Eu vou trazer aqui apenas algumas nuances, mas vocês podem pesquisar sobre isso. Primeiro que aquela mesma fundamentação que eu disse antes aí no Catecismo da Igreja, de serem apenas homens, a Igreja mantém o sacerdote. Você imagina se o padre fosse casado, tivesse mulher, filhos, etc. A Igreja teria que manter a prole, manter toda essa família, o que já dificultaria bastante. Muita gente fala que é por questões financeiras, etc., mas não tem nada disso. A fundamentação principal é a fundamentação bíblica, fundamentação teológica e outros argumentos. Por isso eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, aprofundar essa questão, porque ela exige um vídeo só falando sobre isso. Mas existem muitos materiais aí que mostram por que um padre não pode casar. E a última pergunta aqui, parecida com essa, é: existem padres casados? Existem. Padres que recebem o sacramento da ordem e que depois abandonam o sacramento da ordem e se unem a uma mulher, eles continuam sendo padre, porque o sacramento da ordem, similar ao sacramento do matrimônio, é indissolúvel, é para sempre. Então, se ele deixou o sacramento da ordem e se uniu a uma mulher, as pessoas chamam de padres casados. Tem muitos padres casados hoje, certo? E aí é algo assim, ele não exerce, a igreja não permite ainda que um padre casado ele exerça o ministério sacerdotal. Mas ele continua sendo padre, enquanto não receber a dispensa de Roma. A partir do momento que ele recebe a dispensa de Roma, aí ele deixa de ser padre, ele já não é mais um padre casado. Ele pode ser chamado também de padre casado, mas ele já recebeu a dispensa e ele pode casar se vier a dispensa de Roma. Às vezes demora muito para vir uma dispensa quando se pede. Muitos nem esperam essa dispensa e quando saem já tem alguma mulher, enfim, já se une a ela e não se preocupa com receber o sacramento, em casar na igreja. Mas aqueles que querem precisam receber a dispensa de Roma para poder receber o sacramento do matrimônio, configura a nulidade do sacramento da ordem. Se você quiser saber mais sobre essas questões, eu preparei um livro aqui voltado mais para a vida religiosa. Esse livrinho aqui, ó, chamado Novos Ventos nos Conventos, desvelando os meandros da vida religiosa consagrada em vista da sua renovação. Eu escrevi esse livro aqui no ano da vida consagrada. Se você não conhece, se você é religioso, religiosa, freira, frade, e esse livro é para você. Mas se você também não é freira, frade, religioso, religiosa, mas é um leigo e gostaria de conhecer como é que são os meandros da vida religiosa, esse livro te interessa, pode ser do seu interesse. Então, Novos Ventos nos Conventos, editora Paulus, e ele tem muita coisa interessante aqui, tá ok? Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.